O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos acompanhando já se não estou enganado, 3 domingos, o discurso que Jesus faz após descer o monte, quando escolhe os seus apóstolos, né? Eu expliquei na semana passada, na verdade nas 2 últimas semanas, tentando dar um sentido de continuidade, né? Que a escolha dos 12 apóstolos dá início, podemos dizer assim, a um pequeno núcleo, né? Que a gente pode dizer que é o início da igreja. É claro que a fundação da igreja, ou o início da igreja, não se dá num único momento. Porém, esta escolha dos 12 apóstolos entre os discípulos, que cria esta comunidade em torno de Jesus, né, ela dá início, podemos dizer assim, de uma maneira inclusive visível, àquele germe que depois nós vamos conhecer como a igreja. E este núcleo inicial, assim como o povo de Israel, né, é instruído a partir da palavra de Deus. Então, lá no antigo Israel, Moisés sobe no monte e desce e, vamos dizer assim, cria o povo e o instrui pela palavra. E a partir de então, eles começam a fazer aquele caminho do deserto até entrar na terra prometida. Com os apóstolos vai se dar uma coisa bastante semelhante, né? Jesus sobe ao monte, desce do monte e começa a instruí-los pela palavra, inclusive para formar, podemos dizer assim, o coração daquele novo povo de Israel, ou do novo Israel. Só que, como eu disse na semana passada, Jesus não desce com uma tábua de leis, né? Ele começa a tratar de questões que, vamos dizer assim, entram no próprio coração, porque no fundo Jesus quer criar disposições, vamos dizer assim, de dentro para fora verdadeira, para que os seus discípulos possam agir segundo a sua palavra, agir segundo o seu modelo, né? E há um versículo de hoje que nos ajuda a entender esse movimento de Jesus. Ele vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio, né? Então Jesus entende muito bem que as palavras exteriores aqui não é só a palavra enquanto articulação
das sílabas, dos fonemas, da voz, né? Não é só palavra nesse sentido. O que, na verdade, Cristo está querendo evidenciar é que o que nós, vamos dizer assim, manifestamos exteriormente, em última instância, acaba revelando aquilo que está dentro do nosso coração. E por isso, o interesse de Cristo de, com aquelas suas palavras, ajudar na formação das disposições mais profundas do homem, das suas atitudes mais profundas, os critérios para tomar as decisões na vida, nas situações concretas, saber como viver à luz da sua palavra, né? E eu disse que este discurso ele é feito como se fossem aforismas, ou às vezes articulações muito simples, frases muito densas de significado, que Jesus vai jogando com elas, né? E os apóstolos souberam muito bem também articular essas frases quando colocaram elas por escrito, né? Às vezes estabelecendo certos paralelos, às vezes criando certos núcleos de reflexão, né? E hoje, de novo, acontece a mesma coisa. Nós temos, se a gente tomasse os versículos do Evangelho de novo, a gente ia ver que a gente poderia estabelecer como que dois grupos de versículos. Um que fala primeiro desta necessidade de corrigir-se, e o segundo que fala da árvore que dá bons frutos, né? Eu vou tentar, ao invés de ficar explicando, eu fiz isso nas últimas semanas, ao invés de ficar explicando cada frase, que mereceria isso, eu continuo exortando vocês, voltem para casa, retomem um texto, porque pode ser que uma frase ela seja muito mais significativa para vocês, pessoalmente, cada um individualmente, do que aquilo que eu vou explicar, né? Mas eu queria fazer uma reflexão de conjunto sobre essas duas frases. Então, eu queria partir do fim para o início, né? Jesus disse que uma boa árvore, frutos bons só pode vir de uma árvore boa. E ele conclui falando de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso significa que Jesus está vinculando a possibilidade de produção de frutos exteriormente, né, aquilo que o homem traz dentro do seu coração. E aqui ele, na primeira parte dos versículos, fala de corrigirmos a nós mesmos antes de querermos corrigir as pessoas. Então, é muito interessante como Jesus usa uma expressão que deveria nos fazer pensar muito. Jesus diz: por que você vê o cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave na sua, né? Se eu tenho uma trave no meu olho, então há duas possibilidades. Pode ser que eu esteja, na verdade, vendo esta trave no olho do próprio irmão, ou seja, uma espécie de projeção. Quem usa óculos talvez fique mais fácil, né? Quando a gente tem uma sujeira no óculos, parece que a sujeira está nas coisas, mas na verdade ela está no óculos, né? Então, se o nosso olho está sujo também, isso significa que nós podemos facilmente projetar a sujeira no olho do outro, ou seja, ao invés de nós reconhecermos que a sujeira está em nós, nós queremos culpar o outro que a sujeira está nele, né? Mas há uma segunda coisa: se nós temos uma incapacidade de enxergar, aqui Jesus fala dessa trave no olho, né? Então, como nós somos capazes de enxergar o que há no outro, né? Ou seja, há esta hipocrisia que Jesus ferrenhamente fala no Evangelho, ou seja, alguém que está como que brincando, fazendo uma espécie assim de jogo de um personagem, né? Por quê? Porque se eu não sou capaz de enxergar, como é que eu poderia dizer que o outro tem algum problema no seu olho, né? Por isso o apelo de Jesus de nós tirarmos em primeiro lugar a trave do nosso olho. Claro que Jesus pensa nisso também em vista da correção fraterna, mas eu queria hoje mais que nós nos centrássemos na nossa reflexão sobre essa necessidade de correção de nós mesmos, né? Ou seja, que nós olhássemos para nós mesmos e procurássemos a corrigir nós mesmos, né? E aqui a imagem do olho que Jesus usa, ela é cheia de simbolismos, porque o olho natural, muitas vezes ele é utilizado para falar, na verdade, da nossa inteligência, né? Então a gente fala que nós enxergamos as coisas. Então, quando a gente compreende, por exemplo, sei lá, um determinado assunto, né? Cara, conseguir enxergar aquilo, né? Mas não é enxergar com esses olhos, é porque nós conseguimos compreender intelectualmente aquilo que estava sendo dito, né? E também a nossa visão, né, ela acontece porque a gente capta a luz das coisas, né? Então, por que eu estou enxergando vocês? Porque tem a luz do sol, a luz dessas luzes aqui da igreja, elas batem em vocês e refletem, e eu capto essa luz. E por isso que
ao falar do olho, Jesus também está pensando nessa luz que nos faz enxergar. Então, de um lado, a gente pode pensar na nossa inteligência, e de um outro lado, a gente pode pensar também na luz da fé. Então, o olho pode ter essas duas metáforas, né? E eu queria juntar essas duas, para que a gente se corrija de verdade a partir de dentro, para que isto possa produzir frutos exteriormente. Certamente tem muita coisa para a gente corrigir, mas tem uma que me parece assim muito urgente nos nossos últimos tempos, né? Que é a correção da nossa inteligência. Ou a gente poderia dizer de uma outra maneira, né? Da correção que a gente tem que ter, do empenho que a gente faz com a nossa inteligência para compreender de fato as coisas. Sobretudo nesse mundo que anda muito veloz, né? A gente tende a tratar as coisas com grande superficialidade, e por isso a gente as julga também com grande superficialidade. A gente tende a julgar as situações, as pessoas, as coisas, aquilo que nós estamos vivendo, a partir de impressões muito rápidas e muito fáceis, né? E por isso a gente corre o risco de fazer aquilo que Jesus está condenando no Evangelho, essa hipocrisia de criticar os outros sem antes nós termos para nós mesmos corrigido alguma coisa. Por isso a gente precisa começar a usar dessas duas luzes, vamos dizer assim, que os nossos olhos nos dão, né? Em primeiro lugar, a luz da nossa inteligência. A gente precisa começar a pensar nas coisas como elas se nos apresentam. Nós vivemos diversas situações na nossa vida e deveríamos, sobretudo aquelas mais importantes, refletir sobre elas, pensar sobre elas. Antes de emitir opinião, antes de fazer juízo, a gente deveria dedicar tempo a analisar seriamente as coisas. Nós não temos obrigação de ter respostas mágicas para tudo nesse mundo. Na verdade, resposta mágica nós não temos obrigação de nada. Mas nós não temos obrigação de dar respostas fáceis a tudo, né? A tudo que nos perguntam, a tudo que falam, mesmo aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Encontrar respostas, soluções para aquilo que nós vivemos, exige um trabalho árduo, né? E a gente precisa se dar este trabalho, usar da nossa inteligência, pensar, nos questionar, entender quais são os critérios justos para julgar determinadas situações, o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente mal, né? O que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Ou seja, Deus nos deu inteligência justamente para que a gente pudesse fazê-la trabalhar nessa hora, né? Porém, eu já falei isso aqui em outras vezes, a nossa inteligência tem limite, e por isso a gente precisa de uma outra luz, que é a luz da fé, que expande a nossa capacidade de conhecimento, para que a gente seja capaz de julgar com maior acuidade, para enxergar com maior acuidade, para ver as coisas como elas realmente são. Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho interior de compreensão da realidade, para que a gente seja capaz de, ao viver essa realidade, ao agir nessa realidade, a gente haja de uma maneira correta. E não só correta, né? Mas que haja da nossa parte também esta coerência, podemos dizer assim, entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós vivemos, né? Há um ditado antigo que diz que se nós não vivemos como nós pensamos, nós vamos passar a pensar como nós vivemos, né? E se eu começo a ter uma vida superficial, se eu não me empenho para viver essa vida de verdade, com seriedade, se eu não reflito sobre as coisas, se eu não procuro tomar decisões a partir dessa reflexão, então eu tendo a superficialidade, né? E depois tendo, por causa dessa superficialidade, também a ficar pensando superficialmente. Por isso que eu penso que o convite que Cristo nos faz hoje, né, é um convite bastante sério, né? De um cuidado com a nossa vida interior, não só no sentido de espiritualidade, né, mas este cuidado que nós temos que ter em pensar, em refletir, analisar as coisas, enxergar as coisas com mais clareza, né, para que depois a gente possa também agir e colaborar com os outros naquilo que elas precisam também entender, né. Eu tenho notado que a gente tem um desejo de ajudar as pessoas, e isto é muito bom. Isto é uma coisa valorosa, porque querer, por exemplo, corrigir alguém que fez alguma coisa errada, isso é uma coisa muito boa, não tem nada de errado isso. Mas eu penso que a melhor e primeira ajuda que nós podemos dar às pessoas é a correção de nós mesmos. A primeira ajuda que eu posso dar a alguém é este trabalho pessoal de entender, de refletir sobre as coisas, para que quando eu faço alguma coisa, isso possa ajudar de fato as pessoas. Por isso eu queria
dar 2 indicações hoje, bastante práticas. Eu tenho tentado fazer isto, né? Em primeiro lugar, me permitam retomar uma coisa que eu disse na meditação que eu estou fazendo aqui a cada mês, que eu já falei para vocês, a gente tem essa meditação, né? Eu falei da necessidade que nós temos de ócio, de tempo livre fazendo nada, né? Nós precisamos aprender a tirar tempo da nossa vida para fazer nada. Para fazer o que nessas horas, Padre? Para a gente pensar e refletir sobre a nossa vida. Conseguir integrar as nossas experiências. Conseguir pensar sobre aquelas coisas e amadurecer a reflexão que nós fazemos sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos vivendo. A gente está muito ligado ao celular, a gente passa de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de um trabalho para outro, de uma fala para outra, de uma ligação para outra. Ou seja, é uma vida muito frenética e nós não estamos conseguindo assim parar para refletir sobre isto, né? Ou seja, ir repassando essa nossa vida, as nossas experiências, para compreendê-las mais profundamente e para integrá-las na nossa experiência completa de vida. Então, a gente tem que tirar tempo livre. A gente tem que começar a tirar tempo livre. A gente tem que começar a parar e reservar um espaço, e claro, seria melhor no final do nosso dia para fazer isto, né? Porque aí a gente pode repassar aquele dia. Como num grande exame de consciência, a gente pode dizer, né? Repassar aquele dia vivido, né? Isto é a primeira coisa. E junto com essa, que é o melhor lugar para nós fazermos esta reflexão sobre o nosso dia a dia, é o tempo da oração, né? A gente tem sacrificado muitas coisas importantes por causa da correria do nosso dia a dia. E uma das coisas mais sacrificadas é o tempo da oração. Nós normalmente temos tempo para muitas coisas que em si são boas, mas se comparadas à oração não são melhores. E infelizmente a gente acaba deixando o tempo da oração do lado, que é justamente aquele momento onde, além da reflexão que eu faço usando a minha inteligência, eu poderia receber muitas luzes que vêm da fé para me ajudar a compreender a minha própria vida. Por isso, além do tempo livre de ócio, né, a gente, na verdade, poderia transformar esse ócio em um ócio santo. Ou seja, transformar esse momento no momento que nos ajude ao nosso caminho de fé também. Não é só ele, mas no nosso caminho de fé também, né? Esse momento em que a gente, na nossa relação com o Senhor, procura compreender as coisas, refletir sobre as situações e aprofundar a nossa compreensão para viver sobre elas. Eu quero repetir o ditado para terminar a homilia, porque ele é muito importante. Se nós não começarmos a pensar e a viver do modo como nós pensamos, nós vamos viver superficialmente, vamos passar a pensar do modo como nós vivemos. Por isso, deem-se o trabalho de viver essa vida profundamente, de pensar sobre ela para viver a partir das convicções mais profundas, sobretudo aquelas que a gente amadurece na nossa relação com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.